Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Tome seu assento, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero, com a ajuda de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pregar nessa noite sobre o Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? Segundo pneumatologia, que é o estudo que estuda sobre o Espírito de Deus, o Espírito de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Quando nós estudamos mais sobre o Espírito de Deus, aprendemos também que o Espírito de Deus não é uma força ativa ou uma energia ativa, como dizem por aí. O Espírito de Deus é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito de Deus não é somente a terceira pessoa da Trindade. O Espírito de Deus também é o próprio Deus. Por quê? Porque quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, você vai ver alguns atributos que é dado a Deus, que é também dado ao Espírito Santo. Por exemplo, o atributo que é dado a Deus, atributo de eterno, porque no Salmo 90, verso 2 está escrito: antes que os montes nascessem e antes que criasse a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então o atributo de eternidade é dado a Deus, porque Deus é eterno. Então por que que o Espírito Santo também é Deus? Porque esse mesmo atributo é dado também ao Espírito de Deus. Hebreus, capítulo 9, versículo 14 está escrito: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, Espírito eterno. Então o Espírito também é Deus. A palavra eterno significa perpétuo, ou seja, que não tem começo e nem fim. Não tem começo e nem fim. Por isso, você pode dizer com toda a convicção, para todos aqueles que querem saber sobre o Espírito de Deus, você pode dizer: o Espírito também é Deus, porque Ele é eterno. Eu disse que o Espírito é Deus, porque alguns atributos que é dado a Deus, também é dado ao Espírito Santo. Por exemplo, existem 3 atributos que é dado ao próprio Deus: onipresença, onipotência e onisciência. Esses são 3 atributos que o diabo queria ter, mas não tem: onipresença, onipotência e onisciência. Esses 3 atributos também é dado ao Espírito Santo dentro da Bíblia Sagrada. Onipresença, no Salmo de número 139, no verso 7, está escrito: para onde fugirei do teu Espírito? E para onde fugirei da tua presença? Para onde fugirei do teu Espírito? Ele está querendo dizer: se eu estou em casa, o Espírito está em casa. Se eu estou no trabalho, o Espírito está no trabalho. Está pegando? Se eu estou no mar, no navio, o Espírito está lá. Se eu estou dentro do avião, também o Espírito está lá. Para onde fugirei do teu Espírito? É onipresente, o mesmo atributo que é dado também a Deus. O outro atributo que é dado a Deus, que também é dado ao Espírito Santo, é onisciência. O que significa onisciência? Significa saber de todas as coisas. Nada passa desapercebido diante dos seus olhos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos Coríntios, ele vai dizer: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito prescruta ou sonda todas as coisas,
até as profundezas de Deus. Aleluia! O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Se o Espírito sonda todas as coisas, então nada passa desapercebido aos olhos do Espírito de Deus. Ele também é onisciente, mas também o Espírito lhe é onipotente. Lucas capítulo 1, versículo 35, quando o anjo Gabriel vai dar a notícia para Maria, que ela seria grávida e conceberia um filho. No capítulo 1, versículo 35, o anjo Gabriel vai dizer para Maria: o Espírito descerá sobre ti, e a sombra do Onipotente te cobrirá, e o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Alguém pode perguntar, mas aonde está a onipotência do Espírito Santo aqui? Muito simples. Quem é Maria? Maria é uma jovem. Quem é Maria? Maria ainda é virgem, não conheceu varão nenhum. Como é então que ela vai ficar grávida? Porque o Espírito vai descer sobre ela e vai fazer um milagre, fazendo com que ela fique grávida e conceba um filho. Somente Deus e o Espírito Santo Todo-Poderoso que pode fazer uma mulher estéril conceber um filho, e uma mulher ainda virgem ficar grávida e conceber um filho. É onipotente, por isso ele é Deus. Aleluia! Na Bíblia, o Espírito Santo, ele simboliza a pomba, a chuva, o rio, o orvalho, o azeite e o fogo. Quando você estuda o Antigo Testamento e o Novo Testamento acerca do Espírito Santo, nós aprendemos no Antigo Testamento como é que o Espírito Santo de Deus agia. Você vai ver algumas expressões quando você lê acerca do Espírito Santo, como o Espírito agia, o Espírito sobreveio, o Espírito repousou, o Espírito desceu, o Espírito se apoderou, o Espírito lhe envolveu, o Espírito lhe impeliu, o Espírito se manifestou. Quando nós estudamos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vamos ver o Espírito agindo dessa maneira. O Espírito lhe envolveu, o Espírito se manifestou, o Espírito se apoderou. Era dessa forma que o Espírito de Deus agia no Antigo Testamento. A primeira vez que nós lemos e vemos sobre o Espírito Santo em Gênesis capítulo 1. No capítulo 1, versículo 1 e 2 está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava ou movia sobre a face das águas. A pergunta é: o Espírito não estava parado, o Espírito estava em movimento. Porque algumas tradições vão dizer que o Espírito se movia sobre a face das águas. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando Deus se manifesta pelo seu Espírito, não tem como ficar parado, porque o próprio Espírito não fica parado. O próprio Espírito está se movendo sobre a face das águas. Então, quando alguém é envolvido pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo se manifesta na igreja, quando o Espírito toma a vida de alguém, quando a presença do Espírito vem na igreja e se manifesta sobre nós, não tem como ficar parado. Existem algumas manifestações, como alguém levanta a mão, outros choram, outros correm na igreja, outros pulam, outros faz aviãozinho. De alguma forma você vai agir quando sente a presença do Espírito Santo. Alguns começam a gritar glória a Deus, outro aleluia. Alguns começam a pular, outros começam a rodar, outros mudam de vida. É a presença do Espírito de Deus que se manifesta em nosso meio. O Espírito agia sobre a face das águas. Agora a pergunta é: o que o Espírito de Deus fazia e agia
e se manifestava, pairava e se movia sobre a face das águas. Eu tive que dar uma pesquisada, que eu não sou um bobo. Fui lá dar uma pesquisada, eu aprendi o que o Espírito estava fazendo, pairando ou se movendo sobre a face das águas. Eu aprendi, é como se fosse uma galinha que tivesse cobrindo seus pintinhos para preservá-la, a sua vida, e para cuidar dos seus pintinhos. Aí eu aprendi por que o Espírito de Deus está pairando sobre as águas numa terra que está sem forma e vazia. Eu aprendi, sabe o que o Espírito de Deus está fazendo lá, pairando e se movendo sobre as águas? É como uma galinha que está com suas asas cobrindo seus filhotes para protegê-lo. Eu aprendi, o Espírito de Deus está pairando sobre as águas para preservar a terra, para que Deus desse continuidade à sua obra na face da terra. Era o Espírito Santo de Deus protegendo, era o Espírito Santo de Deus guardando, era o Espírito Santo de Deus conservando a terra, para que Deus desse continuidade à sua grande obra que estava por fazer na face da terra. Aí o Espírito de Deus falou comigo, sabe por que tem muita gente que ainda não morreu? Sabe por que tem muita gente que a bala não pegou? Sabe por que tem muita gente que se livrou da morte, da doença, de acidente? Sabe por que tem muita gente que se livrou da facada? Sabe por que tem muita gente que a pessoa olhava e dizia, vai morrer, vai descer, e não desceu? Eu vou te explicar por quê. Porque o Espírito de Deus estava aguardando, te conservando, porque o Pai tem uma obra para revelar e para fazer através da tua vida. Por isso que não morreu, por isso que não desceu à sepultura, é por isso que aquele acidente não matou, porque o Espírito de Deus estava pairando sobre a tua vida, te guardando, te conservando, para que Deus possa dar continuidade à obra que Deus tem na tua casa. Você não está aqui porque você é mais bonita do que eu, mais bonito do que eu. Você não está aqui porque a tua conta é no banco, ela é gorda. Você não está aqui porque fez faculdade teológica ou uma faculdade secular, não. Você só está aqui nessa noite, nessa igreja, porque o Espírito de Deus estava conservando, guardando, te protegendo para o Pai realizar a obra que você tem aqui nessa terra. Oh, aleluia. O Espírito de Deus é lindo. O Espírito de Deus é preservador. O Espírito de Deus é consolador. O Espírito de Deus, Ele guarda. E por que Ele guarda? Porque Deus o Pai ainda tem uma obra para fazer na tua vida. Por isso é que o Espírito de Deus está pairando sobre a tua casa. É por isso que o Espírito de Deus está pairando sobre o teu ministério. É por isso que o Espírito de Deus está pairando sobre a tua família, porque Ele está guardando, conservando para Deus Pai concluir a obra que Ele tem na tua casa, no teu ministério e na tua família. Recebe essa palavra de Deus aqui nessa noite. Não tem diabo, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem palavra contrária que vai fazer você cair e te derrubar, porque o Espírito de Deus está pousado sobre a tua casa e o teu ministério. Abracaiaté, uravachanda labracaiaté. Aleluia. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele era seletivo e transitório. O Espírito de Deus no Antigo Testamento não se manifestava em qualquer pessoa. Melhor dizendo, não se manifestava em todas as pessoas. Ele era seletivo.
ele escolhia a dedo algumas pessoas para se manifestar, para realizar uma grande obra na face da terra. O Espírito de Deus se manifestava em sacerdote. O Espírito de Deus se manifestava em profetas. O Espírito de Deus se manifestava em reis. E o Espírito de Deus se manifestava em juízes. O Espírito de Deus se manifestava nos nazireus. Agora o que vai me chamar a atenção: no sacerdote era Arão e todos os seus filhos. Em profetas, profeta Elias, profeta Eliseu, profeta Moisés, recebia o Espírito Santo de Deus. Juízes, em Juízes capítulo 3, versículo 10, Otoniel recebeu o Espírito de Deus. Também Nazireu, como Sansão, recebia o Espírito de Deus. Reis, recebia o Espírito de Deus. Capítulo 16, versículo 13, quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir a Davi. Ele não sabia, mas Deus falou: é esse, derrama o óleo sobre a sua cabeça. A Bíblia diz que quando Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, na mesma hora o Espírito Santo se apoderou de Davi. Davi passou a amar tanto o Espírito de Deus, que quando ele peca contra Deus, pecado da cobiça, pecado do adultério e pecado do homicídio, a Bíblia diz que no Salmo de número 51, versículo 10 e 11, ele está fazendo a oração arrependido dos seus pecados. E nessa oração é uma coisa linda que ele vai dizer. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto, não me lanças fora da tua presença. E ele amava tão a presença de Deus, o Espírito de Deus, que ele falava: não retiras de mim o Espírito Santo. Você não pegou, eu vou liberar agora. Por que eu disse que Davi amava tanto o Espírito de Deus, pastores? Sabe por quê? Que quando ele peca, ele não está preocupado com a coroa, não está preocupado com as vestes reais, não está preocupado com o trono, não está preocupado com o exército. Porque quando ele ora no Salmo 51, versículo 11, ele diz: não me lanças fora da tua presença e nem tira de mim a coroa. Não, não tira de mim a posição, também não. Não tira de mim as vestes reais, também não. Ele não está nem aí para essas coisas. Ele vai dizer: não retira de mim o teu Espírito Santo. Alabracaiate. O Espírito é maior do que a coroa. O Espírito é maior que posição. O Espírito é maior que o exército. O Espírito é maior que vestes reais. Perca tudo, mas não perca o Espírito. Perca carro, mas não perca o Espírito. Perca amigo, mas não perca o Espírito. O Espírito é teu amigo. Aleluia. Quem ama o Espírito de Deus, levanta a mão para dar glória a Ele. Ele está aqui. Espírito de Deus. Eu disse que o Espírito ele era seletivo. Se manifestava em sacerdote, profeta, reis, juízes e nazireus. Só que Deus vem no túnel do tempo para quebrar esse protocolo. Eu disse que ele era seletivo, mas parece que Deus olhou do céu para a terra e disse: não vou mais deixar o Espírito de Deus selecionar algumas pessoas. Aí ele vai usar o profeta Joel no capítulo 2, versículo 28, e ele vai dizer: naqueles dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonho. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito. Você não pegou, mas no Antigo Testamento era só sacerdote, no Antigo Testamento era só juiz, no Antigo Testamento era só nazireu,
No Antigo Testamento era só sacerdote, era só profeta, mas agora Deus vem quebrando o protocolo dizendo: não é mais só juiz, não é mais só profeta, não é mais só nazireu, não é mais só rei. Agora eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Fala para o teu irmão, a única vez eu vou fazer isso que fica chato. Fala para o teu irmão, o Espírito é para você. O Espírito de Deus é para você. Agora não tem bonitinho, não tem bonitinha, não tem Mauricinho, não tem Mauricinha. Agora recebe o Espírito, quem é pequeno, quem é grande, quem é pobre, quem é rico, quem é solteiro, quem é casado, quem tem faculdade, quem não tem faculdade. Todos recebem o Espírito de Deus. Só não é batizado quem não quer. Só não fala em língua quem não quer. Só não sente a presença quem não quer. Porque agora Deus não faz mais, aleluia, Ele não seleta. Agora é para todos que querem receber o Espírito de Deus. Receba. Receba, receba. Recebe a presença do Espírito de Deus, é para você. Ah, mas eu não sou formado, Deus não quer saber, é para você. Ah, mas eu não sei cantar, é para você. Não sei pregar, é para você. Quer sentir a presença dEle, dá lugar na terra. Quer sentir a presença dEle, ora a Deus e fala: Deus, me batiza com o Espírito Santo. É para você o Espírito de Deus. Agora não faz mais seleção. Agora é para todos. E como que eu faço para recebê-lo? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. O apóstolo Pedro vai dizer, ele está cheio, mas cheio, diante de uma multidão, diante de povos, tribos, nações e línguas, porque no dia do Pentecoste tinha gente de todo lugar da face da terra. Ele vai dizer: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus, e receberão o dom do Espírito Santo. Se não se arrepender, se não mudar, posso falar ou não? Não adianta. Na mesma vida não tem como. Tem que mudar. Tem que se arrepender. Tem que mudar de vida para receber o dom do Espírito Santo. É o ensinamento que a palavra está dando. Quando Saul recebe o Espírito de Deus, a Bíblia diz que Saul está subindo. Está vindo os profetas com tambores, violão, vamos falar assim. Está pulando, está dançando. A Bíblia diz que quando Saul chega perto deles, o Espírito de Deus toma a vida de Saul. E a Bíblia vai dizer: e se tornou em um novo homem. Porque não tem como ter o Espírito Santo e viver na mesma vida. Não tem como. Não tem como ter o Espírito Santo e viver na mesma vida. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele vai lutar para mudar. Agora, viver na vida sempre não. Ele vai mudar. Porque quem tem o Espírito Santo, o Espírito muda. Agora, é da noite para o dia? Não. Mal pensa nós que é da noite para o dia. Isso é tempo. Mas que o Espírito muda, muda. O que o Espírito Santo veio fazer na terra? Capítulo 16, versículos 7 e 8 de João. Capítulo 16, versículos 7 e 8 de João. Porém digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus veio na terra especificamente para isso, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque se o Espírito de Deus não estiver na terra, ou seja, se o Espírito de Deus não estivesse na terra, eu não estaria pregando aqui hoje.
Se o Espírito Santo não estivesse na terra, o pastor Fabiano não estaria sendo pastor dessa igreja hoje. Se o Espírito Santo não estivesse na terra, você não estaria sentado nesse banco agora, às 9 horas da noite, ouvindo essa palavra. Só está aqui porque o Espírito um dia convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Aonde é a morada do Espírito de Deus? Essa é boa, hein? Deus mandou, mas aonde é a morada dele? Aonde Deus, pelo Espírito Santo, quer morar? Será que é nessa igreja? Não. É nas paredes? Também não. Não. Bate assim. É aqui. Pastor, a igreja pode cair. O Espírito quer morar aqui. Mas está na Bíblia? Tá. 1 Coríntios, capítulo 19, versículo 20. Versículo 19. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A morada do Espírito de Deus não é em animais irracionais. A morada do Espírito de Deus é no ser humano que Deus criou do pó da terra. A morada do Espírito de Deus não é na igreja, dentro dessas 4 paredes. Também não. A morada do Espírito de Deus é aqui nesse corpo pecador. É aqui nessa caixa pecadora, é aqui nessa natureza humana, que é a morada do Espírito Santo de Deus. O meu corpo é templo do Espírito de Deus, aonde Ele quer se manifestar, aonde Ele quer habitar, aonde Ele quer morar. O meu corpo e o teu corpo não é morada da fornicação. O meu corpo e o teu corpo não é morada do adultério. O meu corpo e o teu corpo não é morada da idolatria, da avareza, da lascívia, da sensualidade. O meu corpo e o teu corpo é morada do Espírito de Deus. Aleluia. Do Espírito de Deus. Nós somos a morada do Espírito de Deus. Eu disse que no Antigo Testamento o Espírito era transitório. Se você for estudar, você vai ver seletivo e transitório. Só que Deus, Ele disse através da sua palavra, capítulo 14, verso 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu vou repetir: para sempre. Todos os dias, 365 dias do ano, eu estou contigo. Tem dinheiro? Eu estou contigo. Não tem? Eu também estou contigo. Está doente? Também estou contigo. Está com saúde? Também estou contigo. Os amigos? Não. Terreno? Não. Se você tem dinheiro, eles estão com você. Se você tem algo para oferecer, eles estão com você. Mas quando você não tem, eles partem em retirada. Quando você não tem mais nada, você olha para o lado direito, para o lado esquerdo e não vê nenhum amigo ou amiga do teu lado. Mas o Espírito Santo fala assim: eu estou aqui contigo para sempre. Quando você está chorando, o Espírito está com você. Está sorrindo, o Espírito está com você. Está desempregado, o Espírito está com você. O Espírito não está em você porque ele é uma pessoa que é amigo do outro porque tem dinheiro. Interesseiro.
O Espírito de Deus não está conosco porque Ele é interesseiro. O Espírito de Deus está conosco para sempre porque Ele nos ama. Para que o Espírito de Deus está conosco? Romanos capítulo 8, versículo 26. Nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele momento que você dobra o teu joelho e não vem palavra na boca? Ou até aquele momento que você dobra o teu joelho e você não está sabendo pedir, está lá o Espírito de Deus intercedendo por você ao Pai. Está lá o Espírito de Deus intercedendo por você a Deus. Quando você não souber orar, quando você não souber o que falar, não esquenta a cabeça, somente dobra o joelho e o Espírito de Deus vai interceder pela tua alma. O Espírito de Deus, no Novo Testamento, era Ele que selecionava. Olha só agora, o Espírito de Deus, no Novo Testamento, era Ele que selecionava obreiros dentro da casa de Deus. Era Ele que selecionava pessoas para ficar com autoridade dentro da casa de Deus. Quem selecionou Matias para ficar em lugar de Judas? O Espírito de Deus. Agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, 2 e 3, ali é lindo. A Bíblia diz que tinha doutores, profetas e pastores, jejuando e orando. Entre eles estava Barnabé, Saulo e alguns outros nomes que agora eu não lembro. Mas eles estavam na igreja em Antioquia, jejuando e orando. A Bíblia diz: e disse o Espírito de Deus: separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Quem separou Paulo e Barnabé? O Espírito de Deus. Quem separou Matias para ficar em lugar de Judas? O Espírito de Deus. Quem separou os diáconos para servir a mesa? Foi o Espírito de Deus. Homens de caráter e cheio do Espírito de Deus. Quando eu li isso aqui, é um contraste para os dias atuais. É um contraste para o século 21 e da igreja na face da terra. Se aqui na Bíblia, no Novo Testamento, era o Espírito que selecionava obreiros, era o Espírito que selecionava diáconos, era o Espírito que selecionava profetas, missionários para fazer a obra. Hoje, parece que está diferente. Quem seleciona é se a pessoa tem dinheiro, se tem um dízimo bom, se tem algo para oferecer. Hoje é separado quem tem bens materiais, quem tem um dízimo gordo e quem tem algo para oferecer dentro da igreja. Mas na graça não. Quem separava é o Espírito de Deus. Você podia ter carro, você não podia ter, ele separava. Porque o Espírito de Deus é que separa pessoas para fazer a sua obra dentro da igreja. Hoje parece que as coisas mudou. Se você dá o dízimo, você tem 100% de chance de ser separado ao diaconato, de ser separado para o presbitério, de ser separado para o pastoreado. Porque hoje parece que a corrupção não entrou somente dentro do parlamento, não está somente nas empresas, mas em algumas igrejas na face dessa terra, parece que só é separado quem tem algo para oferecer, só é separado quem tem algo para dar, mas o Espírito ainda está na terra, o Espírito ainda é o mesmo, e quem separa homens e mulheres para fazer a obra não é o homem, quem separa homens e mulheres para fazer a obra é Deus Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo de Deus na face da terra. Foi ele que disse: separa para mim Paulo e Barnabé. É por isso que mais para frente você vê dando problema. É por isso que mais para frente você vê se rebeliando. Porque não foi levantado porque o Espírito mostrou.
foi levantado porque ele tem alguma coisa para oferecer. Estou falando a verdade ou não? Estou sim. Estou sim. Não adianta você só ser só um obreiro. Você tem que ter algo para dar, algo para oferecer. Principalmente o dízimo. Não dá não para você ver se você é separado. Fica sem dar um mês para você ver se não te cobram. E se você não der, vai separar 10 e você continua sentado no banco, sabendo que tem, cheio de Deus, mas não está cumprindo o requisito daquele que é maior do que você. Eu sei que dízimo tem que dar, porque para pagar o ar-condicionado tem que dizimar, viu? Para sentar nesse banco bonitinho aí, fofinho, tem que dizimar. Quer uma igreja confortável? Tem que dizimar. Quer um som bom? Que nesse microfone tá bom? Essa mesa boa? Tem que dizimar. Olha o som como é bom. Tem que dizimar. Quer congregar em uma igreja confortável? Tem que dizimar. O que eu tô querendo dizer aqui é que para separar, não dependa disso. Para separar, dependa do Espírito Santo. Foi o Espírito que separou Matias. Foi o Espírito que separou Paulo e Barnabé. Não foi o homem. Foi o Espírito que soprou. Separa para mim Paulo e Barnabé. O Espírito de Deus está em nós. E a Bíblia diz, no capítulo 4, verso 30 de Efésios, ele diz: não entristeçai o Espírito de Deus, para o qual foste selado para o grande dia da redenção. O versículo a seguir vai dizer: toda ira, toda cólera, toda mágoa, seja tirado dentre vós. Então eu aprendi, o que é que entristece o Espírito? É guardar mágoa por muito tempo, é guardar rancor por muito tempo, é guardar a ira por muito tempo. Porque quem não fica magoado? Todos nós ficamos. Quem não fica amargurado? Todos nós ficamos. Quem não se ira? Todos nós iramos. O que nós temos que fazer? É não deixar a mágoa, a ira e o rancor sobressair sobre a nossa cabeça. Quem está entendendo? Nos dominar. Se guardar por muito tempo, entristece o espírito. Se guardar por muito tempo, o espírito fica triste. Então tem que tirar isso logo. Peça perdão para quem tem que pedir. Abraça quem tem que abraçar. Pegue na mão de quem tem que pegar. Faça rápido. Porque muito tempo estás guardando isso dentro do teu coração. E o Espírito está dizendo que ele está triste com isso. Ele quer operar, ele quer se manifestar, mas há uma barreira que está impedindo ele. E essa barreira quem pode tirar é só você. Quebra o teu ego, passe por cima e dê um abraço. E você vai ver que a tua vida vai mudar da água para o vinho. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nessa época, tinha gente bebendo lá. Nessa época aqui, estava enchendo a cara. O apóstolo Paulo olhou, mas peraí, em vez dele se encher com o Espírito Santo, estão se enchendo com vinho. Peraí, começa a escrever. E a lição era essa: não vos embriagueis com vinho. Estava tudo bêbado, embriagado. Uma pessoa que está embriagada peca. Uma pessoa que está embriagada fala o que não tem coragem de falar quando está sã. Então quer dizer que a igreja estava uma bagunça, porque eles estavam embriagados. Era obreiro falando para obreiro o que são não tinha coragem de falar. O apóstolo Paulo falou: mas peraí, está errado. Não vos embriagueis com vinho, que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos é uma frase rotineira. Ou seja, nós temos o Espírito de Deus, mas temos que estar sempre se enchendo dele.
sempre buscando o Espírito de Deus, sempre se santificando, sempre fazendo a vontade de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 3 características do Espírito Santo no versículo que eu li. Primeiro, ele é consolador. Segundo, ele é ensinador. Terceiro, ele vai fazer você lembrar de tudo quanto Jesus tem dito. Consolador, quando não tiver ninguém para te consolar, o Espírito está pertinho de você te consolando. Ensinador, só não prega quem não quer, só não toca quem não quer, só não rege quem não quer, só não trabalha na igreja quem não quer, porque o Espírito de Deus está aqui para te ensinar. O pastor não aprendeu, não nasceu pastoreando, pastor não nasceu pregando, mas o Espírito de Deus ensinou. Cantora não nasceu cantando, mas o Espírito ensinou. Tocador não nasceu tocando, mas o Espírito ensinou. Só não trabalha quem não quer, porque o Espírito está aqui para te ensinar e mostrar para você como deve fazer. Amém? Pai amado, Deus querido, queremos te agradecer pelo teu Espírito que está entre nós. É o Espírito que nos consola, o Espírito que nos ensina, e o Espírito que nos faz lembrar de tudo quanto o Senhor tem dito. Que o Senhor possa, Pai, continuar nos enchendo com o teu Espírito todos os dias. E que teu Espírito mostre para nós quando estamos errando, quando estamos falhando. E que o teu nome sempre seja glorificado. Amém. Pastor Fabiano, Deus abençoe. Pastor Joedson também, Deus seja louvado. Glória a Deus. Podeis assentar. Aleluia. Quem recebeu essa palavra, diga amém. Quem está saindo daqui de posse, de vitória, diga glória a Deus. Deus é bom, Deus sempre fala com a sua igreja e por isso estamos alegres. Meus irmãos, queremos agradecer a presença de cada um de vocês, do irmão que trouxe a palavra nesta noite, pastor, em nome de Jesus, o Senhor te abençoe. Nossa irmã que veio louvar ao Senhor, ela é do nosso ministério, congrega ali no setor 11, pastor Romildo. Ela é uma moça abençoada pelo Senhor e nós agradecemos a presença dela, amém? Quinta-feira que vem tem a Viva Tupi. Diga assim comigo: eu estarei aqui e trarei mais um. Continue louvando e adorando ao Senhor, porque Ele é bom. O trabalho está com o nosso pastor novamente, em nome de Jesus. Amém. Quem está sendo de posse de vitória? Dá um glória a Deus com vontade, diga glória a Deus. Isso, aleluia. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos, o pastor Alexandre, por essa tão boa e maravilhosa palavra. Amém. Deus é bom, irmãos, e o diabo não presta, ok? Amanhã, consagração no período da manhã. Amanhã, consagração no período da manhã. Vem aqui orar e buscar a presença de Deus, ok? Domingo, irmão, domingo, teremos a nossa ceia no período da manhã, ok? A nossa ceia será no período da manhã. Estaremos terminando às 11 horas em ponto com bênção apostólica e tudo, para poder os irmãos que têm seus compromissos aí com seus familiares aí, possam não se atrasar, amém? Então, neste domingo é a nossa ceia, não falte, venha participar do corpo e do sangue do Senhor, amém? A irmã Mônica pede oração pelo seu marido que está doente, ok? Estaremos orando em nome do Senhor Jesus, amém? Vê lá pedir nossa irmã Valdelice, vem aqui na frente receber oração em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Vamos se colocar de pé, agradecer a Deus. Irmãos, aqui está a Bíblia, já foi comprada aí, está no plástico, você